Simbora fazer uma toalhinha de lavabo toda bordada à mão, parte 2. Vamos passar o nosso risco inspirado no estilo Art Deco para o tecido da nossa toalhinha de lavabo. E para isso vou usar esta mesa de luz, que eu vou deixar aqui na legenda o link de onde eu comprei a minha no Mercado Livre. Eu fiz essa marcação a 2 centímetros de distância de onde a gente fez o ponto azul, usando essa canetinha mágica que apaga com calor. Na legenda também tem o link de onde eu comprei, para marcar onde vai ficar o nosso risco na nossa toalhinha de lavabo. E eu vou prender o nosso risco na mesa de luz usando essa fita para facilitar na hora de transferir o risco, para o papel não ficar se movendo. Agora é só posicionar o tecido onde você quer fazer a transferência do risco, liga a tua mesa de luz, se possível, deixa o ambiente escuro, pega a canetinha mágica e agora é só fazer a transferência, uma espécie de decalque mesmo. E se você não tiver uma mesa de luz como essa, você pode utilizar a janela da sua casa, desde que esteja de dia, pode utilizar uma mesa de vidro e colocar a lanterna do celular por baixo, ou até um refratário. O importante é que você coloque o risco contra a luz, e você vai conseguir vê-lo nitidamente para fazer a transferência. E se você gosta das linhas e formas geométricas do estilo Art Deco e também de ter uma decoração afetiva na tua casa, não deixe de conferir a nossa plataforma de cursos Oxe Bora Bordar. Lá nós temos um curso chamado Kit Hora do Cafezinho, totalmente inspirado no estilo Art Deco. Você aprende a fazer uma bandeja e também tags para colocar nos potes de café e chá da tua casa. Não deixe de conferir clicando no link que está na nossa legenda. E após passar o risco a limpo, vamos colocar o tecido no bastidor. Vamos começar pelo ponto T nesse círculo. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer um riscozinho, como esse que vocês estão vendo, uma espécie de estrelinha de 5 pontas, vamos dizer assim. Lembra um pouco o sinal da paz também, com mais 2 tracinhos em cima. Esses tracinhos vão servir como guias para a gente na hora de executar o ponto. Eu começo fazendo o nó invisível bem no meio do nosso círculo, no encontro das 5 linhas. Eu estou usando 2 fios de meada dobrados ao meio desta numeração aqui. Após fazer o nó invisível, eu venho com a minha agulha do avesso para o lado direito do nosso bordado, na extremidade de um desses tracinhos que a gente desenhou previamente, e vou entrar com a minha agulha no centro novamente do nosso círculo. Pronto, cobri o primeiro tracinho. E agora eu vou cobrir os demais tracinhos do mesmo jeito que eu fiz o primeiro, da extremidade para o centro. Agora eu venho do avesso para o lado direito, entre 2 dessas perninhas que a gente cobriu com a linha, próximo ao centro. E eu vou começar o seguinte movimento. Uma perninha eu passo com a nossa linha por cima e a outra perninha eu vou passar por baixo, como agora. A próxima por cima e a outra por baixo. Eu vou ficar nesse movimento de por cima e por baixo. Veja, verifique. Passei por cima e por baixo da outra. E eu vou ficar fazendo isso até cobrir toda a circunferência que eu fiz com a canetinha. Uma perninha por cima, uma perninha por baixo. Uma perninha por cima, uma perninha por baixo. Uma dica é você usar a parte da agulha que tem um buraquinho, certo? Porque às vezes quando a gente usa a pontinha, como eu tô fazendo agora, pode enganchar um fio no outro. Mas como é uma florzinha muito pequena, eu tô fazendo com a pontinha. Então talvez você também sinta essa mesma dificuldade que eu senti. E eu sigo fazendo esse movimento de uma perninha por cima, uma perninha por baixo. Quando estiver perto de acabar, próximo de acabar, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar com a minha agulha próximo de uma das perninhas e vou passar para o lado avesso. Agora eu faço o arremate, passando com a minha agulha por trás de tudo que eu já bordei, certo? Passo 1 ou 2 vezes e corto bem rente. Rosa feita, vamos ao ponto leque. Eu começo com um nó invisível na base do nosso leque. Eu tô usando um fio dobrado ao meio desta cor aqui. Agora vamos ao primeiro ponto. Eu venho do avesso para o lado direito e eu vou cobrir de uma extremidade a outra um dos tracinhos do nosso leque, o tracinho central. Após cobri-lo, vamos para o segundo ponto, o segundo tracinho. Eu vou descer como se fosse o equivalente a uma escadinha. Eu saio um pouquinho abaixo do primeiro ponto, mas eu vou entrar com a minha agulha dentro do mesmo buraquinho que eu encerrei o primeiro ponto, certo? E agora, no terceiro ponto, que eu vou fazer do outro lado, eu saio no mesmo nível, mais ou menos, do segundo ponto, e também volto para o mesmo buraquinho
em que os outros 2 pontos entraram. Vou fazer mais um ponto. Desço como se fosse o equivalente a uma escadinha. Volto para o mesmo ponto central que a gente fez os demais pontos. Faço a mesma coisa em relação ao último ponto. E assim a gente vê que se forma essa figura que se assemelha muito a um leque. Do lado avesso, eu entro com a minha agulha passando por debaixo de tudo que eu já fiz. Ficou bem no cantinho, mas dá pra ver. Entro 1 ou 2 ou 3 vezes, quantas eu achar necessário. Pego um pouquinho da trama, do fio, se possível, da nossa toalhinha. E depois eu corto bem rente. Vamos ao último ponto, que é uma variação do ponto haste. Eu começo fazendo um nozinho invisível na pontinha do nosso losango. E eu estou usando um fio dobrado ao meio desta cor aqui. Eu venho com a minha agulha do lado avesso para o lado direito, bem próximo do nó invisível que eu fiz. Eu dou o espaço do ponto que eu quero, mas eu entro um pouco abaixo do risco com a minha agulha. Quando eu voltar no meio entre os 2 pontos, eu volto um pouco acima do risco que eu fiz. Quando eu fizer o segundo ponto, mais uma vez eu vou entrar um pouco abaixo do risco. E quando eu voltar no meio, eu não vou voltar exatamente no buraquinho onde eu finalizei o ponto anterior. Eu volto com a minha agulha um pouco acima. E essa é a variação do ponto haste. Esse é o pulo do gato. Olha, eu entro um pouco abaixo do risco e quando eu volto um pouco acima de onde eu finalizei o ponto anterior. E vai dando essa estética de linhas paralelas, um pouco diferente do ponto haste original. Dá um pouco mais de textura ao nosso bordado. E assim eu vou seguir sucessivamente, como se estivesse fazendo um ponto haste normal, que é, né? Entrando um pouco abaixo do risco e quando eu volto no meio, eu volto um pouco acima em relação a onde eu finalizei o último ponto. E a gente segue como ponto haste normal. A única questão que a gente vai ver, essa diferenciação, é na hora da gente fazer o movimento de subida. Agora que a gente vai subir o nosso losango, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar com a minha agulha um pouco acima do risco. E quando eu entrar no meio, eu vou descer um pouco abaixo do risco. Mais uma vez, quando eu dou o tamanho do ponto, eu vou um pouco acima. E quando eu volto no meio, perto de onde eu finalizei o ponto anterior, eu volto um pouco abaixo dele. E assim, sucessivamente. Vou um pouco acima do risco e quando eu volto um pouco abaixo. Para continuar com esse aspecto de linhas que vão se sobrepondo. E agora é só seguir cobrindo todas as linhas dos nossos losangos. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o teu joinha. E se você quiser aprender a fazer a costura à mão dessa toalhinha do lavabo, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo tutorial. Um beijo!